Muito obrigado, missionário Miguel Bermudes Marim. E todo o tempo que tiver que tomar, é bom que o faça. Pensávamos que ia continuar. Essa linha que levavas é muito, mas muito importante, a qual todos estamos, neste tempo, atentos de tudo que Deus está nos dando, porque temos que conhecer bem onde nos encontramos no programa divino hoje. Lá em Reynosa, Tamaulipas, onde você se encontra no México, com o reverendo Davi Palácio Escobar, e todos os irmãos aí reunidos, ministros de diferentes lugares, e também os que estão nos vendo através do satélite Amazonas ou da internet. Hoje, sexta-feira, 25 de novembro deste ano, 2022. Este tema que nós temos para hoje, o mistério de sendo ensinados por Deus, foi pregado 8 de novembro de 1997. Em Assunção, Paraguai. Ele usou a escritura de Isaías, capítulo 54, e eu quero ler uma porção aqui, versículo 11 ao 13, para ler aí as citações que nosso irmão William tem. Versículo 13 do capítulo 54. Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e grande será a paz de teus filhos. E ele desenha uma pirâmide, e a parte de baixo, e escreve Isaías 11:9, e também 52, não se vê o versículo, e Abacuque 2:14. Podem sentar, por favor. E Abacuque 2:14 diz: porque a terra será cheia do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. E aí, vamos ler versículo 15. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, que lhe chega o seu odre e o embebeda para ver a sua nudez. E ele aí escreve as seguintes escrituras, Apocalipse 7, do 2 ao 7, Apocalipse 11, do 3 ao 7, Apocalipse 14, do 1 ao 5 e Apocalipse 14, do 6 ao 9. Nos diz na mensagem, palavra de saudações aos pastores, foi uma reunião que havia em Vila Hermosa, Tabasco, México, pregado 21 de março de 2009, diz, agora para este tempo final, virá em forma consecutiva essas pragas durante a grande tribulação, como vieram sobre o Egito no tempo de Moisés. Portanto, por isso o ministério de Moisés, que está ligado às pragas, vai se repetir. E o de Elias também está ligado ao juízo divino, porque os profetas são o juízo divino. Moisés revelava o que Deus dizia em cada ocasião em que Deus ia enviar uma praga. Ele falava e depois vinha.
Também Elias mandou descer fogo do céu, vejam. E por isso em Apocalipse nos diz que as duas oliveiras têm poder sobre a terra e podem mandar que venham pragas, juízos, quantas vezes eles quiserem. Apocalipse capítulo 11 nos mostra as duas oliveiras, como também Zacarias capítulo 4, versículo 1 ao 14. E porquanto Deus estará tratando durante a dispensação da graça com a igreja do novo pacto, do Novo Testamento, tem que surgir do meio do cristianismo para depois poder trazer sua mensagem no tempo final. E os judeus verão isso que estará acontecendo. E o ministério de Cristo, pois no meio do cristianismo, no meio da igreja, onde Ele, em Espírito Santo, esteve todo o tempo. E agora, em que parte da igreja aparecerá o ministério das duas oliveiras? As duas oliveiras não aparecerão nem na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta ou sétima era. Ou seja, o ministério de Elias, pela quinta ocasião, não aparecerá nas eras passadas, apareceu em sua quarta manifestação na sétima era. Mas, em sua quinta manifestação, aparecerá na era da pedra angular. E o de Moisés também. E o de Jesus também. Ele, numa dos cadernos, fez um desenho e colocou neste desenho, se virem por aqui, colocou ali as 7 eras e também os anos em que foram cumpridas essas eras, e na era da pedra angular, coloca ali, a Moisés, Jesus e Elias, onde apareceriam esses ministérios. E se vocês notarem que cada mensageiro é uma estrela, e na era da pedra angular, desenha uma estrela de Davi, a qual aí está mostrando, dentro da estrela de Davi, os 3 ministérios. E aí escreve também do lado Patmos, que é a ilha de Patmos, e embaixo abrevia PR, ou seja, Porto Rico. Vejam, aí ele já estava escrevendo uma das coisas que não estão escritas no livro do Apocalipse. Essa revelação foi uma das tantas que foi dito a João: não escreva isto, porque estaria identificando onde estaria esses ministérios. Consequentemente, na ilha de Patmos estava representado ali tudo o que estaria ocorrendo no fim do tempo em uma ilha. Começou a revelação do Apocalipse numa ilha e culmina, termina numa ilha também. E, consequentemente, tem que ser cumprido o 7º selo, o 6º selo, e tudo que envolve o 7º selo, que é a vinda do Filho do Homem com seus anjos. Todas essas etapas e essas fases têm que ser cumpridas em uma ilha. E aí nos diz onde. Mas recordem que ao identificar o lugar, isso já vai trazer e vai estar já o inimigo apontando para começar ou continuar essa perseguição que leva, vamos dizer, em seu campo, que depois vai se formar um aperto que vai estar dirigido para esse lugar. Quando Herodes soube que no meio desse lugar tinha nascido o rei dos judeus,
Ele em seguida quis buscá-lo para matá-lo. Vejam, conheceu esse mistério e em seguida o inimigo se moveu para matá-lo. Assim será neste tempo. A cada vez que vai ir se abrindo e abrindo mais e mais esse mistério do sétimo selo, vai estar mais a flor, a revelação de quem é. E o inimigo vai atuar. Mas isso é em seu devido tempo. Mas os escolhidos de Deus não vão dizer como Pedro, mas que vão estar conscientes que isso tem que ser assim. Porque temos essa teofania que nos ensina, a qual Pedro não teve ali. Por isso ele disse, tal coisa não te aconteça. E em seguida disse, afasta-te de mim, Satanás. Vejam, o que ele quis era que não se cumprisse as Escrituras. Mas os escolhidos de Deus deste tempo estão conscientes das Escrituras e estão conscientes das promessas que há. Portanto, tudo isso, mesmo que seja um momento um pouco difícil, mas sabemos que é a maior vitória que Deus fará neste planeta Terra. Se foi uma vitória, o cumprimento da primeira vinda do Senhor, com sua morte na cruz do Calvário, essa será a vitória no amor divino, a qual será para a bênção de todos os escolhidos de Deus, de toda a igreja noiva. E tudo que vai envolver nesses dias, tudo isso será para a bênção dos escolhidos de Deus que estão sendo preparados para a adoção, para a transformação. Continua dizendo aqui nosso irmão William, por isso, a etapa ou a era da pedra angular, que é eterna, terá grandes bênçãos. Deus, para manifestar nessa etapa a sua igreja que estará vivendo neste tempo final. Aí é onde recebemos a fé, a revelação, para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Aí é onde recebemos a revelação do sétimo selo, que nos dará a fé para ser transformados e raptados. Na mensagem, nomes blasfemos, nos diz, na página 24 embaixo, agora, no passado, se um homem pensava em seu filho e queria que fosse um bom filho, passa a página 25, ele buscava o melhor tutor que pudesse encontrar, ou melhor mestre. Em cima ele escreve, o tutor ou mestre. Também escreve, o mestre acrescenta todas essas virtudes pelo ensinamento. Porque ele queria que seu filho fosse como seu pai, vem? Assim que ele conseguia o mestre correto. Agora, se um homem na terra pensa no melhor mestre, no melhor tutor, e que nosso Deus? Que de Deus? E Deus, nosso Pai? Agora, ele não conseguiu bispos, nem cardeais, nem sacerdotes. Ele conseguiu o Espírito Santo para que fosse nosso mestre. E o Espírito Santo é nosso mestre. Ele está na igreja e ele leva a mensagem ao Pai. E quem é o Espírito Santo? Gabriel. Quem está ali, nesse lugar, na presença de Deus, quando ele disse, tenho que voltar à casa de meu pai. Vejam quem leva mensagens ao Pai, o Espírito Santo. E depois, e se o pai, o mestre, o tutor vem e diz, bom, pai, agora vejam como o Espírito Santo esteve no meio da sua igreja todo o tempo. Ele é quem esteve falando a cada mensageiro.
Bom, pai, agora ele não vai tomar um mestre, um tutor que quiser o que nós chamamos uma pena no chapéu, um prêmio, que diga, sim, eu digo ao pai algo sobre, de qualquer forma, esse rapazinho é um renegado, mas se eu disser ao pai, o pai me dará um aumento. Esse não é o tipo correto de mestre, de tutor. O tipo correto de mestre, de tutor é honesto, diz a verdade. E o Espírito Santo diz a verdade quando vem diante de Deus, por nós. Sim. E vamos ver aqui um momentinho na página 59 do Livro das Eras. Editado. E vamos ver nesse se é a mesma página. Onde diz... E os três apóstolos, que página tem? 59. E os três apóstolos viram isso, a ordem da sua vinda. A ordem da sua segunda vinda. Eles o viram transfigurado ali no monte, sua vestimenta era resplandecentemente branca e seu rosto brilhou como o sol no seu cenite. E quando ele apareceu, ali estavam Moisés e Elias, um de cada lado. Assim é exatamente como ele virá. Na verdade, Elias virá primeiro e converterá os corações dos filhos, noiva, de volta à doutrina apostólica da palavra dos pais. E ele escreve a segunda vinda de Cristo, Moisés e Elias. Vede, eu vos envio o profeta Elias. Vede, eu vos envio Elias, o profeta Elias, antes que venha o dia do Senhor grande e terrível. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com destruição. Malaquias 4, versículos 5 ao 6. Israel já é uma nação. Ela agora está estabelecida com seus exércitos, marinha, sistema postal, bandeira e tudo que tem a ver com nacionalidade. Mas ainda está por se cumprir a escritura que diz: nascerá uma nação de uma vez? Aquele dia vem muito em breve, a figueira brotou. Os israelitas estão esperando o Messias. Eles o estão esperando e seus ensinamentos quase estão ao ponto de se cumprir. Israel renascerá espiritualmente porque sua luz, ele escreve Moisés, e sua vida, escreve Elias, estão a ponto de se revelar a ela. Continua dizendo aqui, página 25 dessa mensagem, nomes blasfemos. Assim que ele vem, o que você crê? Ele se envergonharia hoje de dizer: todas as tuas filhas estão cortando o cabelo e tu disseste que não fizessem. Teus filhos estão mentalmente tão organizados que quase não se pode ver uns aos outros. E isso é reticências. E estão adotando isto, para aquilo. Como deverá ele se envergonhar? Mas como gostaria, desejaria esse tutor chegar e dizer: vá, aquele filho é um verdadeiro filho. Ele é exatamente como o pai. Como gostaria dele dizer isso, vem? Então o pai se enche de orgulho e diz: este é meu filho. Isso foi exatamente o que Deus fez no Monte da Transfiguração. E escreve a adoção. Em cima, quando
tinha dito, desejaria ser mestre, ele escreve mestre para que tenham aí. Vocês notam que ali apareceram Moisés e Elias. E escreve Moisés e Elias na adoção. E Pedro, todo emocionado pelo sobrenatural que ocorreu, Pedro, se emocionou e disse, edifiquemos 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, Deus o calou. Ele disse, este é meu filho amado, em quem tenho complacência, a ele ouvide. Vem, Deus se colocou a si mesmo em terra. E este é meu filho. Moisés representava a lei. Os profetas representaram sua justiça. Nós não pudemos viver pela sua lei. Nós não podíamos viver pela sua justiça. Eu não peço justiça. Eu quero misericórdia, não justiça. Eu não posso cumprir sua lei. E não posso enfrentar a sua justiça, mas eu necessito sua misericórdia. E Deus disse que a lei e a justiça tinham se encontrado nele. Ele é meu filho amado. A ele ouvi. Esse é ele. Esse é o único. E ele escreve Moisés e escreve em cima a lei. E Elias, e escreve justiça, se encontraram no Filho. Agora, no Antigo Testamento, quando aquele filho era adotado ou colocado na família, seu nome era tão bom no cheque como o de seu pai. E ele escreve o nome do filho adotado. Sim, Senhor. Eles não tinham reticências. Em seus dias, eles não tinham um anel, um sinal, um selo. E eles cuspiam nele. O irmão William faz um som como de cuspir e golpeia o púlpito com o punho. Ou seja, como um selo. E esse era um selo e colocavam. E isso era justamente reticências. Ele usava o anel de seu pai, seu selo. E era tão bom como o de seu pai. Agora, quando Jesus foi obediente, a Deus, Deus o colocou posicionalmente. Este é ele. E ele escreve ali o selo. Apocalipse capítulo 7, versículo 2, 14, do 1 ao 2. Corrijo, 14, 1 e 2, 17, 3, 12. Continua dizendo aqui onde nós paramos. E agora, o ministério de Elias, operado pelo Deus de Elias, já vimos o que será. O reverendo William Branham, no livro dos selos, ali em Perguntas e Respostas, a pergunta número 11, da página 399 do livro dos selos, na versão ou tradução que eu tenho e que eu uso normalmente, diz: eu pensei... Vamos ter aqui à mão. 399 dos selos, e ver ali também. Eu pensei que será um homem deste tempo ungido com esse espírito, ou seja, com o espírito de Elias, diz o irmão William.
E no livro dos selos ele escreve ali na pergunta, em cima da pergunta, o quinto Elias é igual a um homem deste tempo. E na página 449 do livro dos selos também diz: o espírito de Elias, ou o Elias que eu conheço. Vamos ver. Quem tiver o livro dos selos, que termina na 484 para ler, página 449 do livro dos selos diz: e há uma só pessoa. Quem poderia dar cumprimento a essa promessa? O único espírito que esteve sobre a terra que eu saiba teria que ser Elias. Como foi em seu tempo, e assim foi predito que seria, porque seu espírito foi nada menos que o espírito de Cristo. Ele escreve ali Elias, na 449 no livro dos selos, escreve Elias é igual Cristo. E aí no livro de citações, tem um lugar onde diz o Elias, deste tempo é o Senhor Jesus Cristo. Veja para ver se é no de citações. Vamos lerlo de uma vez. Que párrafo se encontra? Se encontra. Está em esta parte de arriba. ¿Qué dice el Elías? ¿14? 1471, vamos a ir allí un momentito. 1471, 1471, página 165. Esse não era Elias, esse era o Espírito de Deus sobre Elias. Elias era só um homem. Agora tivemos Elias e abrigos dos Elias, e mantos dos Elias, e tudo dos Elias. Mas o Elias deste dia é o Senhor Jesus Cristo. Ele virá segundo Mateus o 17, Lucas 17:30, diz que o Filho do Homem se revelará entre seu povo, não homem, Deus, mas virá por um profeta, e ele nunca teve dois profetas maiores no mundo ao mesmo tempo. E ele escreve, Elias é igual, é Jesus Cristo. Em cima também escreve, o Filho do Homem é um profeta. E também, mas em cima diz dois profetas maiores. Ou seja, não podem haver dois profetas maiores ao mesmo tempo. E continua dizendo aqui, quando leu essa escritura, da página 449 do livro do selo, diz, continua dizendo o nosso irmão William, tão simples assim. E agora podemos ver que o ministério de Elias será operado pelo Deus de Elias através do seu Espírito Santo em um homem. Diz o reverendo William Branham, ungido com o Espírito Santo, com o selo do Deus vivo, operando esse ministério que vimos em Elias Tisbita, em Eliseu, em João Batista e no reverendo William Branham.
para esse tempo final, assim como foi lá o Espírito de Deus em um homem operando esse ministério, será neste tempo final em um homem que virá com o Espírito Santo. Virá com o selo do Deus vivo, como diz Apocalipse capítulo 7, versículo 1 em diante. E que virá para chamar, juntar e selar 144 mil hebreus, 12 mil de cada tribo. De onde vai surgir? Do Monte de Sião, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Daí surgirá o Espírito Santo operando o ministério de Elias pela quinta ocasião, e o ministério de Moisés por segunda ocasião, e o ministério de Jesus também. Em um estudo bíblico aqui que colocaram um extrato da mensagem Confirmação e Evidência, diz, quando Deus toma uma decisão, isso foi pregado 21 de junho de 1962 pelo reverendo William Branham, diz, a decisão que Deus toma na primeira vez, que tem que permanecer igual porque Ele é infinito, Ele é perfeito e suas decisões são perfeitas, portanto não pode dizer, isso eu disse no ano passado, mas este ano, sei mais do assunto, Deus é um Deus infinito e perfeito. Cada decisão que toma é perfeita e não tem que mudá-la, porque para começar é perfeita e não tem que se retratar. Eu posso fazer uma promessa e, não sei, devo me retratar, mas Deus não. Se Deus foi chamado em cena para curar uma pessoa doente, as bases sobre as quais curou aquele homem devem permanecer iguais para sempre. Quando o homem estava perdido, para ele, somente havia uma forma de fazer os preparativos para salvá-lo. E a base sobre a qual o salvou permanece igual até hoje. O sangue derramado. Ao curar um homem, o fez por fé. E essa é a única forma em que ele cura hoje. Por fé, ao crer sua palavra. Isso é exatamente correto. Oxalá tivesse tempo, mas fiz uma promessa. Depois que Deus deu a promessa a Abraão, a confirmou dando a circuncisão, que foi um sinal na sua carne. Estou falando a uma audiência mista, mas vocês me consideram seu irmão. Sempre as reuniões há de tudo. Por isso que a terceira etapa é para a igreja noiva, é para as virgens adormecidas, é para os perdidos e para os 144 mil. Cada um vai mostrar a parte que corresponde. Mas vocês notam que todos escutam. Porque se não escutassem, não vão se expressar e não vão reagir com o que é falado. Os escolhidos de Deus, as virgens prudentes, a qual é a que está assinalada para ser adotada e que vai receber a fé de rapto, a reação deles é amém. Crer. Eu creio nisso. O recebe, crê, internaliza e trabalha em pós disso. Desde corrigir suas vidas e ir à medida que vai sendo falado, essa fé de rapto vai em aumento, crescendo essa transformação interior, para que assim chegue um ponto, um momento, que chega à estatura de um varão perfeito. E Deus o adote, o transforme. Quem é manufaturado, feito crente, esse tem que escutar para poder atuar e para poder se expressar. Porque se não escuta, não pode ou não tem base para expressar que semente tem no seu coração. E o incrédulo escuta, e esse rápido se vai embora. Quem está aí que é
adormecida, virgem adormecida, ele vai escutar e vai receber essa força para dar sua vida na grande tribulação. Vem, cada um desses grupos vão estar recebendo, vão estar escutando e vão mostrar nas suas vidas o que vão receber. Por isso, a terceira etapa é para todos esses grupos, para todos, toda a humanidade, abrange tudo, a terceira etapa. E o resultado é, de cada um deles é porque está escutando. Porque escuta. Se não escutasse, pois não vai saber de que grupo é. Pelas obras. Estou falando a uma audiência mista, mas vocês me consideram seu irmão. Quando Abraão estava envelhecendo, e diz a Bíblia que seu corpo já estava morto, podia olhar esse sinal em sua carne e saber que era um sinal da parte de Deus, de que ele tinha guardado sua palavra. A circuncisão, ele olhava aquela evidência e dizia, Deus fez a promessa. E ele escreve a promessa do filho, Isaac. Prometido, ou seja, a promessa do filho prometido, Isaac. Deus fez a promessa. Sara poderia ter dito, mas eu tenho 90 anos e já não tenho oportunidade. Mas Abraão podia olhar a evidência do que Deus tinha dito. É um sinal. Abraão podia dar glória a Deus e fortalecer-se mais do que nunca, porque era um sinal, uma confirmação que Deus lhe concederia. E vejam, era onde fez a idade onde fez a promessa foi onde? Aos 99 anos. E os 99 anos de Abraão se tornariam o ano número 49 do segundo ciclo de jubileu. Ou seja, que no ano 50, seu segundo jubileu, aí é que nasceria o filho prometido. Ele tinha 49 anos, onde Deus apareceu. Ou seja, do segundo jubileu, da segunda parte, e ele divide aqui e coloca 99. Na parte, vamos dizer, sétima, e somando 50 mais 49, aí dá 99. Ou seja, estava vivendo o ano número 49, vamos dizer, desse segundo ciclo de 50 anos. O qual, vamos ver aqui se nos dá o tempo para ir mostrando aqui pouco a pouco. Senão amanhã tem outra conversa e no domingo também. E vamos vendo. O importante é que tudo fique tal como ele escreveu, o desenhou. E assim vamos obtendo um quadro claro. Porque isto não é para complicar nada, mas é para revelar, mostrar o que está escrito pelo mensageiro. Vejam aqui. Por exemplo, neste desenho, talvez pulei algo ali que ia ler, mas para colocar este aqui.
Vou ir lendo. Eu vou lendo este diagrama. Vou ir lendo esse diagrama que ele desenhou ali. Vou ir lendo e aí vou citando. Vejam, por exemplo, vamos ir desde o primeiro. Ele escreve ali, faz um desenho. Recordem que esse ano 50 é ano de jubileu. E é em era de pedra angular, onde esse filho apareceu na primeira vinda do Senhor. Recordem que é preciso olhar por diferentes ângulos, porque há múltiplas escrituras que se cumprem aí. E aí você consegue ver todo o quadro. Não pode olhar de um só lado, mas olhar de diferentes ângulos e verá o quadro tão formoso que há aí. Diz, na dispensação da inocência, ele escreve embaixo Adão, na parte grande debaixo da pirâmide, e na pedra angular escreve Cristo em 7. Na segunda, vamos estar dizendo que a pirâmide, e pedra angular vou dizer que é em cima. Na pirâmide escreve embaixo 7, escreve número 2, escreve dentro da pirâmide dispensação da consciência. E em cima, na pedra angular, escreve Cristo em Noé. Na terceira, Noé escreve dispensação do governo humano dentro da pirâmide. E em cima, na pedra angular, escreve Cristo em Adão. Na quarta, escreve Abraão. E dentro da pirâmide escreve dispensação da promessa. E em cima, na pedra angular, escreve Cristo em Moisés. Na quinta escreve Moisés. E dentro escreve dispensação da lei. E na sétima aí, da etapa João Batista. E na pedra angular, Cristo em Jesus. Na sexta, escreve embaixo Jesus, e dentro escreve dispensação da graça, começando por Paulo, a primeira era, e o sétimo, William Marion Branham. E na pedra angular, Cristo em seu anjo. Agora, antes de passar a do anjo, vejam algo aqui. Que o oitavo, começando com Adão, o oitavo da dispensação da inocência se tornaria 7. O oitavo da dispensação da consciência seria Noé. O oitavo da dispensação do governo humano seria Abraão. O oitavo da dispensação da promessa, Moisés. O oitavo da dispensação da lei, Jesus. O oitavo da dispensação da graça foi o anjo do Senhor Jesus Cristo, o William Soto Santiago. E o oitavo da dispensação do reino, Apocalipse 11. E vejam a outra pirâmide, o anjo de Jesus. Dentro escreve a dispensação do reino. Recordem que se percorrem 7 eras corridas, que são 7 trovões corridos aí, juntos aí. E ele escreve dispensação do reino, Cristo em seu anjo.
E em cima desenha a pedra angular. E escreve número 8 e escreve eternidade. E faz uma pedra à parte e escreve eternidade com as escrituras, Apocalipse 21, 22, 1 e 20, e aí deixa. Não escreve o versículo. Vejam como estas pirâmides nos dão um quadro claro. Já vamos colocar no estudo para que não se coloquem a copiar essa foto sem colocar as... Isso não coloquem nas redes, nem em nenhum lugar, isso vai estar nos estudos. Não estão autorizados a colocar essas fotos assim e usá-las. Vocês são sábios e são prudentes nisso. Vão ter no estudo. E vejam, ele escreve, veja se eu deixei o celular ali, porque ali tinha uma foto que eu não tinha impresso, para que tenham essa base disso que eu li, do 8º. Foi também de um estudo, mas não trouxe. Me lembrei quando eu estava lendo isso do 8º. Isso está em um dos estudos que ele escreve. O 8º da dispensação da lei é igual a Jesus. O 8º da dispensação da graça é igual o anjo de Jesus. Para que tenham essa base escritural, que não foi por minha conta, mas que isso está aí escrito por ele, e se forem para trás, é o mesmo nas diferentes dispensações. E vejam aqui, outra partezinha mais para que tenham aí. Porque vamos terminar de ler aqui e passar aqui a outra parte que eu ia ler aqui. Paramos ali no estudo. Deus nos ajude a continuar. Diz: também prometeu, estou lendo dessa mensagem, para os que estão transcrevendo confirmação e evidência. Continuo lendo, aqui diz parágrafo 37. Também prometeu que sua descendência moraria e estaria em uma terra estranha durante 400 anos. E aí estiveram por 400 anos. Eram escravos como cachorros. Parecia que Deus tinha dado as costas, mas era conforme sua promessa. E ele deve cumprir sua promessa. Se os soldados egípcios quisessem tomar uma dessas jovens hebraicas e violá-la, o faziam. Se quisessem matar um dos seus filhos, simplesmente matavam. Atiravam o pão e eles tinham que comer ou morrer. Eram escravos, sobrecarregados de trabalhos e chicoteados. Parecia estranho que Deus permitisse uma coisa como essa. Mas algumas vezes Deus faz essas coisas e atua de uma maneira estranha, mas sempre cumpre sua palavra. E ele escreve ao lado, e depois enviaria Moisés, um profeta dispensacional, para livrá-los. Moisés é igual primeiro Êxodo. Jesus é igual segundo Êxodo. E hoje, coloca um sinal de pergunta, os libertará no terceiro Êxodo. E na mensagem Dores de Parto, nos diz, pregado 24 de janeiro de 1965, diz, este é um extrato que colocaram também neste estudo. Diz, agora vejam, qual foi essa última mensagem que Jesus disse, como foi nos dias de Sodoma. Agora vejam, antes que o mundo gentil fosse queimado,
por fogo. Agora tente entender o que aconteceu. Havia um montão de gente, membros mornos de igreja como Ló e seu grupo lá em Sodoma. Havia outro homem que já tinha saído dela. Para começar, ele não estava nela. Esse era Abraão, que tinha a promessa de um filho vindouro. Vocês entendem? Digam amém. E agora, pouco antes, muito bem, e agora pouco antes que viesse o clímax da destruição, Deus apareceu a Abraão em muitas formas, mas dessa vez ele apareceu como um homem. Ele era um homem e ele veio a Deus. Agora vocês dizem, não era um homem. Era Deus no homem. Abraão o chamou de Elohim. Ele era um homem. E vejam, ele se sentou com suas costas viradas para a tenda. E ele disse, onde está Sara, tua mulher? Ele disse, ela está na tenda atrás de ti. Disse, vou te visitar de acordo ao tempo da vida. Pois eu te fiz uma promessa. E Sara riu. E ele disse, por que Sara riu? Por que Sara riu? Vem. E ele escreve do lado, tempo da vida, e desenha uma pedra angular. Porque é no tempo da vida onde apareceria esse filho prometido, mas também apareceriam muitos filhos com corpos eternos e glorificados. E o tempo da vida, em um lugar ele coloca 28 dias. Vou conseguir porque eu tenho marcado. E agora me veio, eu lembrei que estava. Agora 28. Na vida do irmão Branham. Vejam. 28. Se você subtrair 1965 por 28, 1937. E essa idade na vida do irmão Branham, quando ele já teve que ir. Se vocês contarem desde que ele escreveu em algum lugar de citações, ele fez uma anotação e escreveu uma data. E ali isso soma certa quantidade de anos, os quais mostram e refletem a idade do irmão Branham. O ano 56 é muito importante na vida do precursor, a vida do irmão William, como o cumprimento da vinda do Filho do Homem, o cumprimento da sua vinda, porque foi 56 anos de ministério, 56 de 63, soma 56, 2019, assim que esse número Deus estará usando neste tempo final também. E no 56 há 8 etapas de 7 anos. E mirem aqui.
sigue diciendo ahora, Continua dizendo agora, eso es lo que isso é o que sucediendo en ese estava día, acontecendo nesse solo dia, para mostrar somente para la mostrar última señal que o Abraham vio. último sinal que Abraão viu. El grupo elegido, O grupo sacado de eleito Sodoma. tirado de Sodoma. Ahora, no fallen en Agora ver não esta falhem em parábola ver por essa nada. parábola por El nada. grupo que había sido O grupo sacado que tinha sido tirado não estava em Sodoma para começar. Pero Mas dos de los ángeles dois fueron a dos Sodoma. anjos foram a Sodoma, e quando eles chegaram ali, nosotros nós encontramos Ló. E ele encontrou numa condição de apostasia. Todos homossexuais e perversões. Vocês sabem a história. Mas houve um que ficou com Abraão. Era Elohim. Eles pregaram a palavra lá, pregaram a palavra, os cegaram. E eles não puderam encontrar a porta. Isso é o que é hoje. E no livro de citações, a luz cegará uns, não a dos teólogos, ou será um caminho de luz. Não sei se tinha anotado aqui. Nessa que tinha aqui escritas. Vamos ver se é a... Será una senda de luz o cegará. Déjame ver si es esta. No será luz, cegará uno y será luz en el sendero o algo así. No. Vamos a ver si es la 240. Tenía unas anotadas ahí, pero no tenía, las anoté para tenerlas. Esa misma era, ya la tenía anotada aí, pero não la tenía para leerla. Eu tinha anotado aí, mas não tinha para ler. Tinha marcado para tê-la. Aí. E veja, agora vamos. Foi bom marcá-la. Página 28, parágrafo 240 diz: eu creio que a igreja do Deus vivente verá uma coisa maior do que esta. Desenha uma pedra angular e a parte de baixo da pedra angular se está preparando para entrar a isso agora. Vem? Porque eles o creram. Os que o rejeitaram por causa das barreiras denominacionais, eu duvido que eles jamais creiam em uma coisa, vê? Coisas, ou andas em luz, ou está cego. Veja, a luz cega ou ensina o caminho. Aí ensinou o caminho a Ló por onde tinha que escapar, mas aos demais o cegou. E aí é que aí desenha uma pedra angular também e a parte de baixo da pedra angular. Aí é onde podem anotar a de cegará os olhos de um, qual era? E abrirá os olhos de outro. 1130. Parágrafo 1130. Ou 1113. Embaixo, para não ler todo o parágrafo, vocês leem. Diz, ele disse que não mudava, vem? Prometeu, e os gentios estão tão cegos hoje como Israel era. Por causa do quê? O véu. Deus velado em um ser humano cegou Israel.
Notem como cada um a uno cegará, cegou. A um cegará e ao outro revelará a verdade. Fechará os olhos de um e abrirá os olhos de outro. E ele aí escreve pelo véu. Cegará uns e abrirá olhos a outros. São João 9, 35 ao 40. E em cima escreve cegará um e abrirá os olhos de outros. Eles pregando a palavra o cegaram e eles não puderam encontrar a porta. Isso é o que é hoje. Mas quem estava com o grupo que foi tirado fez um milagre diante de Abraão para mostrar quem ele era. E estava com Abraão. E Deus, vejam aqui, nesta porção que estamos lendo, onde paramos, continua dizendo, vamos deixar aqui aquela foto para mais adiante. Diz, portanto, será o anjo forte que desce do céu em Apocalipse capítulo 10. Esse anjo forte é o mensageiro a Israel. O anjo do pacto é o Espírito Santo. É Cristo em seu corpo angelical. Recordem que um espírito é um corpo de outra dimensão. E o anjo do pacto, esse corpo angelical, é nada menos que o Espírito Santo, o qual também aparece em Ezequiel capítulo 9, versículo em diante. Com o tinteiro de escrivão em sua cintura para selar nas suas testas os que clamam a Deus. E o dia de Pentecoste começou a selar nas suas testas os que clamavam a Deus. E aqui neste caderno ele escreve Deus na história da raça humana, para cada era e dispensação, o Deus da história se tornou presente no cumprimento do que ele prometeu. Assim é como Deus se torna presente no meio da raça humana e faz história, e é parte da história da raça humana. Sempre há um profeta que o tira da história e o faz, escreve entre parênteses se faz presente para cumprir o que prometeu para o presente. A história é o que Deus fez em tempo presente. E ele escreve ali do lado, vejam, escreve, aqui escreve, dispensações. E escreve, enumera, até a 7 e a 8ª em cima. E do lado escreve eras. Vem como tem diferentes ângulos que aí vamos ir vendo, porque se entrelaçam essas dispensações. E a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus. Portanto, na mensagem de hoje vão escutar como ele fala de que tudo está marcado nessa dispensação. Mas se a terra vai estar cheia do conhecimento da glória de Deus e vai haver ensinamento, pois tem que estar marcado em eternidade. Mas ainda não estamos aí. Potencialmente estamos. Estamos nesse entrelace para já entrar na eternidade, que é quando entra em cheio depois do milênio.
porque estaremos antes reinando por 1000 anos. Vejam tudo que envolve todo esse entrelace da graça à dispensação do reino e a eternidade. Ou seja, tudo é um entrelace. Tudo é olhar de diferentes ângulos, porque vejam, por exemplo, aqui, ele faz este desenho, e ele aí desenha, vejam, nessa parte deste estudo bíblico, vejam esse desenho. Agora vou ler. Ele coloca número 1, inocência. 2, consciência. 3, governo humano. 4, promessa. 5, lei. A lei. E ele aí começa a escrever os nomes, como quando desenhava as eras, sempre desenhava os últimos 3, Lutero, Wesley e irmão Branham. Aí escreve lei, Moisés. A sexta escreve graça a Jesus. A sétima, reino. E escreve Messias. Recordem que Messias é ungido. Uma pessoa ungida. E em cima, na pedra angular, escreve 8, escreve eternidade. E escreve Cristo. Ou seja, escreve... Aí escreve... Na sétima escreve... o reino. E escreve Messias. E na oitava escreve eternidade e escreve Cristo. Recordem que a vinda e cumprimento do sétimo selo é com seus anjos. E recordam a pirâmide, ou seja, a parte de cima que eu mostrei, que desenha essas duas pirâmides, uma para cima e outra para baixo. E escreve os ministérios de Jesus, de Moisés e de Elias, porque o Filho do Homem vem com seus anjos. E vejam, tudo aí é um entrelace, e através desses desenhos, ele mostra o que é cada dispensação com suas eras, mas também mostra o que são as dispensações com seu mensageiro oitavo. Recordem que quando ele estava aqui na Terra, estava se vivendo na dispensação da graça. Os últimos 3 anos e meio dos 1954 anos que o irmão Branham disse das 70 semanas de Daniel que se cumpriu em 1977, se vocês notarem, esses 3 últimos anos, aí se cumpriram certas profecias, mas ainda estava essa brecha que ia se abrir. E ia vir um tempo onde isso seria uma realidade, se cumprindo no meio da raça humana. O arcanjo Gabriel, profeta da sexta dimensão, como o irmão William chamava, esteve mostrando todo esse ensinamento, toda essa palavra, a qual ia estar sendo cumprida no meio da igreja neste tempo final. E era agora, hoje, em tempo presente, onde essa história estaria se realizando. Ou seja, estaria se vivendo. Por exemplo, eu faço assim. Isso que eu fiz já foi história. Tudo que ia estar se realizando sob essa abertura do sétimo selo seria o que estamos fazendo agora, neste tempo presente. O que ele abriu na manifestação do quarto Elias no reverendo William Branham foram 6 selos. E houve... O quarto selo foi predito, o quinto selo se cumpriu, certa parte, porque eram os mártires nas eras, mas faltava ainda os outros que morreriam como eles, que são 144 mil. E o sexto selo,
que são os ministérios de Moisés e Elias, que também ele revelou o que era. Mas quando foi falar do sétimo selo, aí não pôde. Não havia no que se basear, porque era para ser cumprido no momento, enquanto ia estar se realizando, para que o inimigo de Deus não fizesse imitação e também não interrompesse o programa divino. Ele escreve também ali embaixo, ele tirou do dicionário bíblico o significado de dispensação e ele escreve, significa literalmente administração de uma casa, uma economia. O dicionário bíblico ilustrado. Vamos continuar aqui, lendo um pouquinho mais. Onde paramos. E agora, porquanto na carpa catedral gigante que o reverendo William Branham viu, estará se pregando, estará sendo feito chamamento ao altar, estará também orando pelos doentes e milagres ocorrendo. Tudo isso será para os ministérios de Moisés e Elias. Tão simples assim. E vejam na página 155 do livro de citações, parágrafo 1387, diz, agora em fazer isso, vim aqui com o propósito de ensinar as últimas taças, últimas 7 trombetas e as últimas 7 taças e as últimas 7 trombetas e os últimos 7 trovões do livro de Apocalipse, ligando juntos nessa hora que vivemos para prosseguir depois da abertura dos 7 selos, as 7 eras da igreja, e não poderíamos ter espaço para fazê-lo, assim que eu espero que tão pronto como nós possamos obter um lugar suficiente para isso, seja aqui em Louisville, New Albany, ou quer seja que colocamos uma carpa para assim somente possamos ficar por todo o tempo que o Senhor nos guia a fazer. E aí ele escreve as 7 trombetas, 7 taças, 7 trovões. O ensinamento na carpa é igual os 7 trovões. E embaixo, aí também, aí mesmo coladinho, as 7 trombetas. E aí também escreve, esse ano 2002, e também aqui escreve uma carpa, e aqui escreve 2002 carpa. Continua dizendo, por isso, isso é da mensagem da saudação aos pastores, 21 de março de 2009. Continua aqui. Esse último parágrafo diz, dessas citações, deste extrato diz, por isso vamos estar esperando que o Espírito Santo opere esses ministérios no cumprimento da visão da carpa. Quem é que vai operar esses ministérios no cumprimento da visão da carpa? O Espírito Santo. Portanto, o Espírito Santo com esses ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus é o convidado principal para ir no cumprimento da visão da carpa. Sem ele, não teria nenhum significado uma carpa catedral gigante. E ele, recordem que disse, fui convidado para estar ali. E pregar. E disse muitas ocasiões, uma mensagem, 2, uma série, e se foi. Mas Deus tinha tudo tão e tão guardado que damos graças a Deus porque o fez assim. Porque o fez dessa maneira. Não questionamos a Deus o porquê fez assim, mas glorificamos seu nome, damos graças por tê-lo escondido e tê-lo deixado reservado para este tempo, o qual estamos nos regozijando, porque se tivesse se aberto
isso antes teria sido bem difícil identificar esses ministérios. Mas graças a Deus que fez dessa maneira que os sábios, como disse o próprio Gabriel a Daniel, guarda isso, que os sábios entenderão. Eles compreenderão. Vejam na página 12a, parágrafo 124, diz: se Deus permite, gostaria de tomar um lugar algum dia, quando a carpa aparecer em cena. E agora creio que isso será em breve. Eu em breve irei através do mundo, proximamente ter uma reuniões mundiais, e gostaria de conseguir um lugar onde eu possa estar ao redor de 6 semanas e somente tomar aquelas coisas e ir através dela, indo e vindo pela Escritura. Porque ele sabia que tudo o que estava ocorrendo nesse ensinamento era escritural. E aí escreve o irmão William, desenha uma pirâmide e a parte de baixo da pirâmide, e escreve a carpa e o ensinamento. Na mensagem, Jesus o Nobre, que foi uma reunião de ministros, pregado em 19 de dezembro de 2009, Villahermosa, México. O que não conseguiu o primeiro Elias, conseguiria o segundo Elias. O que o segundo Elias não conseguiu no programa divino, que Elias, esse ministério de Elias realizaria, o conseguiu o terceiro Elias, João Batista. O que não conseguiu o terceiro Elias em cumprir tudo o que Elias faria, o conseguiu o quarto Elias. E o que não conseguiu o quarto Elias, que ele viu que ia ser feito, conseguirá o ministério do quinto Elias. Ele disse que será um homem no tempo em que se cumprir essa profecia. Na página 83 do livro de citações, parágrafo 707, diz: note, o trabalho do mensageiro do tempo final será preparar os santos, uma noiva preparada para seu noivo. Essa será a sua mensagem. Você deseja aprender seus ABC? Para que possa estudar álgebra depois. Quando estes outros selos que estão na parte de trás do livro forem abertos, ele faz em forma de pergunta, os selos que estão atrás do livro sejam abertos, eles serão somente revelados a estes. E ele escreve, álgebra é igual os trovões. E escreve os selos na parte de trás. E escreve aqui também do lado dos trovões. E em cima do parágrafo escreve, o quarto Elias prepara o povo para o noivo, Cristo. Para aprender álgebra que o noivo ensinará. Veja que tremendo o que esteve nos falando ali o irmão Branham e o que nos escreveu ali esse anjo que tem acesso ao livro da verdade. Quem melhor do que ele pode nos dizer agora em Espírito Santo o que necessitamos compreender, entender. Continua dizendo, alguns pensam que é o mesmo quarto Elias, mas vamos ver o que ele pensa. Página 408, pergunta 17, do livro dos selos. Podemos ir buscarlo allí. Podemos ir buscá-la ali para ver também lá se ele escreve algo. Para ler também. Página 408. Recordem que todo esto que está ocurriendo
Tudo isso que está ocorrendo são atividades de ensinamento. E tudo está se cumprindo de uma forma tão e tão simples. Ele dizia que os cultos de ensinamento são longos, creio que é nos selos. Eu sei que os cultos de ensinamento são longos, mas comparado com uma eternidade que nos espera, com uma ceia das bodas do Cordeiro, pouquinho antes, com 30, 40 dias, estreando o corpo. E um pouquinho antes, que vamos estar estreando, estando nesses corpos, estreando esse poder. Porque podemos acessar, vamos ter esse acesso a essa dimensão estando nesses corpos, que o último que este corpo terreno vai experimentar. E, comparado com tudo que vamos receber, não é comparado o tempinho que nos toma para falar da nossa preparação. Por isso, quando tomamos o tempo para estudar, pois, aproveitamos. Diz, pergunta 17, irmão Branham, é o sétimo anjo, irmão Branham, é o sétimo anjo com o espírito de Elias, o mesmo Elias enviado aos 144 mil judeus durante os 3 anos e meio da tribulação, depois do rapto? Alguns estamos enrolados com este ensinamento. E ele aí escreve, o quinto Elias é igual, será um judeu. Ou seja, que se saberá que tem essas raízes judaicas. E vamos ver Por isso, quando eles o veem aí, vão dizer. Por isso, quando eles o virem aí, vão dizer: mas o que você faz lá? O que fazes entre os gentios? O que ele faz ali é que ele desenha nesse e escreveu. Continua dizendo o nosso irmão William. Talvez ainda alguém esteja enrolado se é o mesmo ou não é o mesmo. Se tem que ressuscitar para cumprir essa profecia, mas vamos ver o que ele diz. Não é o mesmo. São 2 homens distintos, diferentes. O irmão William diz diferentes. E diz o irmão William, o quarto Elias e o quinto Elias são 2 homens diferentes. Se tivesse que vir ressuscitar para cumprir isso, seria o mesmo homem. Não 2 homens diferentes. Continua dizendo, Eliseu, que veio na forma ou lugar de Elias, não foi Elias. E quando o espírito de Elias veio sobre um homem chamado João Batista, também não foi Elias. E o homem, o sétimo anjo, o mensageiro enviado ao final da era de Laodiceia, não será Elias literal. Será melhor um gentil ao seu povo. Então o espírito de Elias vindo nessa ocasião a este povo, diz o irmão William, ou seja, aos judeus, será um judeu, porque sempre um enviado ao seu próprio povo. Essa é minha revelação. E diz o irmão William, e aí o sela bem. Essa é sua revelação. E veja, fechado. Diz o irmão William, não será o mesmo quarto Elias, mesmo que ressuscitar, não poderá ser. Porque tem que ser em outro véu de carne. Se deixou de usar esse corpo, consequentemente tem que ser outro. Veja o que diz na mensagem, deixando escapar a pressão.
Algo aqui eu tinha comentado, tinha dito a Júlio Ángel que tinha conseguido faz tempo e tinha, mas não tinha perdido essa partezinha aqui, ou seja, entre tantos, estava lendo e não anotei mais, consegui, onde ele diz, veja que formoso essa parte aqui. Recordem que o irmão Branham, nesse tempo, do cumprimento da visão da carpa, estava a certa altura, ou seja, na sexta dimensão, olhando para baixo. E recordem que se o Espírito Santo está no meio da igreja e está atuando no meio da sua igreja, consequentemente também Deus está através do Espírito Santo olhando tudo o que está ocorrendo. Porque vejam, ele coloca aqui, escreve de uma história que o irmão Branham está falando, vejam, página 12 da mensagem, deixando escapar a pressão. Diz, eles sabem que acontecerá algo. O mundo fala disso. Sabemos que algo está por acontecer. Este mundo pode explodir antes de amanhecer. Toda nação está sob tensão. Por quê? Uma vez estava na África e estava observando uma ovelha comendo. Era um cordeiro. Ou uma ovelha de idade média, de meia idade. E o amiguinho estava comendo muito pacificamente e então ficou impaciente. E ele tomava um bocado, olhava ao redor, tomava outro bocado, outro pedaço, quando estava tranquilo. Quando antes ela estava tranquila, eu estava observando. Ela parecia muito calma. Eu pensei, não há dessa paz lá fora. Vejam. Vejam para este amiguinho. O pastor que os esteve vigiando tinha ido ao curral. O curral lá atrás. Nativo de cor. E eu observava essa criaturinha e depois de um momento ficou nervosa. Pensei, o que acontece com esse amiguinho? Desde então, eu estava observando, o irmão Willi escreve, desde a sexta dimensão. E diz, eu estava observando através de binóculos. O irmão Willi escreve, Moisés e Elias. Vejam como através desses ministérios é que Deus está observando os seus cordeiros, as suas ovelhas, as quais terão um tempo de perigo, mas não se preocupem, que há uma luz. Diz, quando essa perseguição vier, não te assustes. Se buscarem aí, livro de citações, parágrafo 1054, página 119. Quando essa perseguição vier, não te assustes. E aí essa ovelhinha estava assustada. Porque vejam, vamos continuar lendo um pouquinho mais. Eu estava observando através de binóculos. E ficou tão nervosa que olhava para este lado e para lá. Começou a balir. Não sabia o que fazer. Pensei, bom, o que fez que a criaturinha ficasse tão repentinamente assustada agora? Ela estava pastando num pequeno campo, mas eu notei que lá atrás algo se levantava e baixava outra vez. Como fazem os leões que
levantam e sobem quando querem atacar. Como a meia milha dela, bem escondido no pasto, um leão se deslizava. Recordem que o inimigo está como um leão rugindo neste fim do tempo, buscando a quem devorar. O inimigo virá como rio, mas o Senhor levantará bandeira, levantará pendão. E aquele animalzinho, algo nela estava se acumulando a tal ponto que soube que havia perigo em algum lugar. Vejam como ela sabia que havia esse perigo, o qual também nós sabemos que virá esse aperto e estamos conscientes disso. Ela não podia vê-lo, mas o leão tinha percebido o cheiro da ovelha e tinha que apressar para pegá-la antes que o pastor a levasse e tirasse dali. Assim, observando, tinha ficado nervoso, acumulado a atenção e, na distância, este leão estava se deslizando muito facilmente e até a ovelha não podia ver o leão. Mas havia algo dentro dela que dizia que o perigo estava à mão. Havia algo dentro da ovelha que dizia isso. E ele escreve perigo à mão. Mas antes que o leão a pegasse, olha o que continua dizendo aqui. No livro de citações, quando essa perseguição vier, não te assustes. Há uma luz que diz que levará os seus filhos. Ela não passará pela tribulação, ela nunca o fará. Ele disse que ela não. Ela será levantada, ou seja, raptada. E ele escreve ali o aperto. Uma luz. Vinda a luz e uma pirâmide com os raios. Ou seja, aqui é a coluna de fogo, o pilar de fogo que o irmão Branham viu ali, nessa visão da carpa, que estará presente no meio da igreja para raptá-la. Essa luz virá e nos tomará. Esses discos voadores que o Pentágono e todo mundo não sabe o que são, além de serem investigadores de juízo, serão nesse tempo, haverá muitos, porque serão nossas teofanias que estarão vindo e tudo será por meio da orientação da direção divina que estará ocorrendo nesses dias. Diz que uma descerá à casa, algo assim, uma descerá. Vejam que aqui todas as escrituras vão se unindo. Era preciso ter uma vigília. Uma descerá deve estar por... Puede ser porque era de este lado. Sí, esa misma, la 1418. 1418, parágrafo da página 159. Aqui embaixo, na parte de baixo diz:
Essa lemos faz pouco tempo. Vejam, aquele principal que ficou com Abraão podia discernir os pensamentos que estavam no coração de Sara atrás dele. Agora vocês olhem ao redor só um pouquinho e notariam, vem? Observem o que está fazendo a mesma coisa hoje, é um juízo de investigação. Quando depois de um tempo a igreja, quando pode passar por esse lugar e cada semente tiver sido levada ao seu lugar, eles serão idos. Eles não saberão o que aconteceu. O que aconteceu? Um estará indo numa direção, vem? Um estará indo à casa do pastor, um estará indo aqui ou ali embaixo, e a primeira coisa que vocês sabem, eles não estão ali. Porque Enoque, que foi o tipo, Deus o levou, e ele não foi encontrado. Desceram para investigar. Vejam que está relacionado tanto a essa parte de investigação, investigadores de juízo, como também está relacionado ao rapto dos escolhidos de Deus. Continua dizendo, e porquanto a visão da carpa contém pregação, contém chamamento ao altar e contém cura, milagres, e o reverendo William Branham disse que os milagres, isso é, para Moisés e Elias. O cumprimento da visão da carpa será para os ministérios de Moisés e Elias. Mas claro, não podemos explicar. Ele não podia explicar isso tão claro que agora vemos e agora entendemos tão claramente tudo que ele esteve nos falando enquanto esteve no nosso meio. Porque nenhum outro grupo poderá fazer? Porque somente haverá um grupo que saberá que esses ministérios vão estar com eles. E quando os judeus virem Cristo vindo pela sua igreja, dirão, este é quem nós estamos esperando. E isso será visto no cumprimento da visão da carpa, que é a terceira etapa. Aí é onde vai estar a terceira etapa manifestada. E o que vimos, diz, e o que vocês viram em parte. Ou seja, nos 5 exemplos que ele deu, onde a poderosa mão de Deus foi manifestada, e isso foi pela palavra criadora sendo falada, não foi por ir e orar pelas pessoas ou pelas coisas, mas falando a palavra. Diz o que vocês viram manifestado em parte. Quando vier o aperto, por isso recordem, há uma parte que eu não trouxe aqui, mas amanhã podemos ler, ou esses dias, que me trouxe nosso irmão Miguel Tilleria, quando ele esteve ali, nesses dias no Paraguai, me trouxe um panfleto e agradeço que tenha me trazido, porque há muitas coisas ali. É como um reconto de diferentes testemunhos, mas um deles, onde havia um casal, vou dizer por cima, depois eu leio tal qual. De forma resumida, resumindo a história, ela tinha uma dor. Depois da atividade que aconteceram muitas coisas, ela tinha uma dor e tinham pressa e encontraram com o irmão Branham novamente, porque tinham encontrado com ele num restaurante e ele disse, o esposo disse que tinham que ir rápido e o carro estava quebrado e tudo, tinham que consertar e ela tinha uma dor para ver se chegavam no lugar. Estava fechado porque era um domingo, era preciso esperar a segunda-feira, ou era sábado, tinha que esperar segunda-feira. Depois verificamos bem. E o irmão Branham falou a palavra a ela e disse, vai estar bem, continue. E o próprio irmãozinho diz que ele falou a palavra e não orou por ela. E ele ali fala da terceira etapa, diz essa pessoa, o esposo, porque depois quando iam, e ela olhou, está bem, se sente bem, estavam no carro e ela disse, sim, me sinto melhor do que nunca. E disse que tinha voltado a cor da pele, ela estava se sentindo melhor, e o problema que o carro tinha, que era de um cilindro do freio, ele disse que não pôde consertar porque o lugar estava fechado e
levou 4 potes de fluido de freio para colocar a cada vez que diminuía o fluido do freio. Às vezes a pessoa faz com o carro, compra 2, 3 potes, como se falta água, e leva um galãozinho de água para o radiador, antes que chegue até o mecânico. Então comprou 4 potes e se por acaso, pelo caminho, eu vou colocando até chegar o lugar, sabendo que havia subidas e descidas e costas, encostas. Ele disse, bom, vou levar 4 pelo menos. Quando segue o caminho, encontra que chega lá e vê que não teve que colocar o fluido de freio na parte do freio, do cilindro de freio. Quando viu que foi levá-lo, estava corrigido o cilindro, estava consertado o cilindro de freio, sem líquido nem nada, e ele mesmo dá testemunho e diz, até curou o carro. E ele disse que não teve problema desse cilindro pelo resto do tempo que ele teve o carro. Vejam que ele não teve que falar a palavra, ou seja, não teve que orar, mas que o que ele fez foi falar, pedir, falar a palavra. O que ele teve que fazer foi falar a palavra. Não teve que orar pela irmã, nem pelo carro. Vejam como também isso, essa parte material também foi impactada pela palavra de um profeta. Ou seja, que esse tempo, pela palavra falada, se houver alguma necessidade também, crendo, vai acontecer. Tanto cura, como também coisas que, nesse momento, tivermos necessidade, também vai acontecer pela palavra falada. Essa história está muito formosa. Depois leremos, mas assim mais ou menos, me lembrei agora quando estava lendo essa parte aqui, que ele diz, e o que vimos, e o que vocês viram em parte, ou seja, nos 5 exemplos que ele deu, onde a poderosa mão de Deus foi manifestada, isso foi pela palavra criadora sendo falada. Não foi por ir e orar pelas pessoas, ou pelas coisas. Vejam, aí está. Mas falando a palavra, diz o que vocês viram manifestado em parte quando vier o aperto, reticências. Por isso recordem, temos que trabalhar rápido antes que venha um aperto forte. Para o mundo, há um aperto econômico. Diz que haverá um aperto para a igreja noiva. Mas, no meio do aperto, nós vamos. E quando vier o aperto, então o que vimos em parte será manifestado em toda a sua plenitude. E diz que isso será. E diz que isso é a terceira etapa. Vejam, a promessa da terceira etapa é para ser cumprida, onde? No cumprimento da visão da carpa. Portanto, corresponderá aos ministérios de Moisés e Elias determinar onde vai ser construída a carpa que o reverendo William Branham viu. Muitos podem opinar. O melhor lugar é tal lugar. Vejam, o melhor lugar é o lugar onde viu o reverendo William Branham. Porque ele não viu em outro lugar. Portanto, nenhum outro lugar é o melhor. Seja grande ou pequeno, qualquer outro lugar, seja rico ou pobre, o melhor é o que ele viu e onde o reverendo William Branham viu. Portanto, ele já viu cumprido, ou seja, ele já viu em função. E se viu em função, é porque vai estar em função. Na mensagem o poderoso, Deus revelado. Vamos ver se eu tenho por aqui. Vamos ver se eu tenho por aqui. Na página 12, o poderoso Deus revelado diante de nós, diz, página 12 e 13, agora podemos ver que Deus, depois de ter se manifestado ao seu povo em diferentes formas, se velou ou escondeu em pele de texugo em seu trono de misericórdia. Ele desenha uma pirâmide na parte de baixo e escreve trono.
Vemos isso como Salomão, quando dedicou o templo do Senhor, e essas peles de texugo estavam penduradas ali, o véu, como ele veio na forma de pilar de fogo e como uma nuvem, e se escondeu atrás do véu, se velando para o mundo exterior. Mas por fé, Israel sabia que ele estava ali. Eles sabiam, independentemente do que o mundo pagão dissesse. Ele estava escondido para o incrédulo, mas para o crente, pela fé, sabia que ele estava ali. Eles tinham misericórdia. E ele estava em seu trono de misericórdia, o qual era um grande segredo. E escreve Apocalipse 8, versículo 1. Isso, vou ler novamente. Vejam, diz Israel, um pouquinho antes diz, vemos isto como Salomão quando dedicou o templo do Senhor, e essas peles de texugo estavam penduradas ali, o véu, como ele veio na forma do pilar de fogo e como uma nuvem, e se escondeu atrás do véu, se velando para o mundo de fora. Mas por fé, Israel sabia que ele estava ali. Eles sabiam, independentemente do que o mundo pagão dissesse. Ele estava escondido para o incrédulo, mas para o crente, pela fé, sabia que ele estava ali. Eles tinham misericórdia. Ele estava em seu trono. Ele estava em seu trono de misericórdia, o qual era um grande segredo. Esse grande segredo do sétimo selo. Apocalipse 8, versículo 1. E ele escreve o trono e volta a escrever o trono mais embaixo. E uma pirâmide, a parte de baixo da pirâmide. Continua dizendo, vocês sabem que nos dias do Antigo Testamento, o entrar atrás daquela cortina era morte, e estar fora dela, hoje, é morte. Nos dias do Antigo Testamento, o entrar atrás daquela cortina era morte, e estar fora dela, hoje, é morte. E ele escreve do véu. Cada vez mais e mais delicado. E ele diz que quem recebe Moisés e Elias recebe misericórdia. Vejam onde está a misericórdia atrás do véu. Naquele tempo, o entrar na sua glória era morte. Hoje, o permanecer fora dela é morte. Isso ocorreu. Certamente, quando o véu foi rasgado, aquele velho velo, quando ele morreu na cruz do Calvário. Hoje, permanecer fora da sua presença é morte. Vem? Você deve esquadrinhar a Escritura para ver em que dia estamos. Em que dia estamos vivendo. Porque isto muda de uma forma para outra. De uma era a outra era, de uma dispensação a outra dispensação. E ele desenha uma pedra angular e a parte de baixo, e escreve o trono, novamente. E escreve, muda de uma forma para outra. Nos colocamos em pé, vamos nos deter aqui, fazemos uma pausa aí. Deixamos neste importante tema o mistério de sendo ensinados por Deus. O nosso apreciado amigo e irmão, o doutor William Soto Santiago.